Essa casa foi projetada para deixar as pessoas cansadas, agitadas e mais propensas a brigar. E você pode estar fazendo isso na sua casa sem perceber. Cada parte dessa casa foi pensada para despertar algum comportamento ou desejo específico nas pessoas. Então aqui a gente vai entender como que a arquitetura, a decoração, a parte interna das nossas casas podem despertar sensações e comportamentos diferentes entre nós em relação às cores que são utilizadas, as texturas, o tipo de iluminação. A casa ela utiliza o excesso, né, de informações a partir de uma poluição visual, acaba gerando nas pessoas um estado de alerta, de agitação e também de estresse. Psicologia ambiental é uma área da arquitetura que estuda justamente a influência que os ambientes têm no nosso comportamento. Então, como que todos esses elementos podem causar algumas sensações em nós. E na nossa casa isso é completamente importante, porque tem áreas que a gente pode utilizar um pouco mais desses elementos, e em outras é importante que a gente tenha menos informações para facilitar as atividades que a gente vai fazer em cada lugar. Por exemplo, a cozinha ela foi dividida em duas partes, uma extremamente colorida, que é a parte VIP, e a parte da xepa ela é totalmente preto e branco. Fazendo uma alusão, então, que a parte rica é a parte colorida, né? Tem vida, e enquanto que a parte pobre ela é preto e branco. Então, se a gente for analisar as cozinhas, né, das casas mais populares do Brasil, comumente a gente observa o contrário, né? Essas cozinhas elas têm uma riqueza muito maior de detalhes, de decoração, de objetos diferentes, artesanato, muitas cores, né? Enquanto que as cozinhas de casas mais ricas geralmente são com tons mais neutros, frios, não tem muita decoração e muitos detalhes. Então, nesse sentido, obviamente que no programa tem a intenção de fazer uma alusão ao prêmio, mas se a gente for pensar na vida real, é completamente o oposto que, de uma forma geral, a gente encontra, né, nas casas brasileiras. Como a cozinha é um lugar que precisa ter higiene e também é um lugar onde a gente cria, né, a parte da alimentação, consegue cozinhar e trazer nutrição para a família. É interessante a gente ter esses elementos, né, que são característicos, então pensar na decoração como artesanato mesmo, para quem gosta, né, trazer cores, então é um ambiente que tu consegue explorar também os utensílios domésticos, eletrodomésticos também, expostos no ambiente para trazer um pouco mais de personalidade e também facilitar, claro, o uso dele no dia a dia. O corredor também foi pensado como o sonho da fama, então tem o tapete vermelho, os flashes, o dourado, tudo isso remete, né, essa intenção para que ele foi pensado. E isso também pode te inspirar a trazer um pouco mais de vida para o corredor da tua casa, então, seja com tapete, iluminação, alguma decoração, artesanato, uma cor diferente na parede, tudo isso pode ser explorado, né, de acordo com o teu gosto pessoal, porque como o corredor é um local de passagem, fica mais fácil a gente conseguir trazer um pouco mais desses elementos, mesmo que seja um lugar pequeno. Quartos é preciso ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, na casa eles não têm janela, então a iluminação é sempre artificial e aquela luz branca forte. Então, a psicologia ambiental fala também da importância de ter essa luminosidade adequada, e a gente sabe o quanto é importante a iluminação natural para a gente regular o nosso ciclo circadiano, e isso influencia diretamente no sono e também nas atividades que a gente vai desempenhar durante o dia. Então, esse excesso de luz também não é legal, como tem nos quartos. Por exemplo, nesse quarto, que é o sonho de voar, tem também esses elementos pendurados, né? Então, tudo isso causa muito estímulo. E por mais que tenha uma gradação legal de cores, né? As cores frias e mais claras, como o azul, o verde, né? O branco, eles são mais indicados para os quartos por causa de ser um lugar onde a gente vai descansar e ter essa desaceleração.
Então, o laranja já é uma cor um pouco mais estimulante. O quarto da eternidade é bem interessante, porque ele tem o tom azul, que é um tom já indicado para deixar, né, dar essa sensação de calma, de, né, tranquilidade. Mas são tons bem fortes e tem bastante estampa e textura. Então, isso também pode dar essa impressão que o ambiente é muito claustrofóbico, porque é um azul mais escuro e tem vários elementos juntos também. Enquanto o quarto anterior poderia estimular os participantes a ter um pouco mais de ideias fora da caixinha, esse já traz um pouco mais dessa sensação de introspecção, porque ele fala realmente dessa relação com o tempo. A sala, que geralmente é um espaço, né, também de descanso, de lazer, no programa ela é pensada com as cores de verde e dourado, então remetendo sempre ao dinheiro. Tem vários elementos da decoração que remetem ao dinheiro, então se torna um lugar que lembra sempre o porquê que eles estão ali e cria esse alerta, né? Então, ao contrário disso, na tua casa tu pode trazer outros elementos que são mais, né, interessantes nesse sentido. Tapete, almofada, cortina, um sofá aconchegante, uma poltrona legal, tudo isso vai deixando a sala de estar confortável. Esse excesso de informações que é trazida dentro da casa, com esses elementos, né, de cores vibrantes, fortes, iluminação, muita decoração, tudo isso vai criando esse ambiente que é poluído visualmente, que se torna barulhento e deixa as pessoas, né, mais estressadas, mais agitadas, não conseguem dormir direito, e tudo isso vai influenciando no comportamento delas no programa. Analisar a arquitetura da casa do Big Brother Brasil mostra que a decoração ela não é neutra, que os espaços eles são responsáveis por influenciar nas nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, na forma que a gente se sente. Então, no programa, tudo isso é pensado de uma forma estratégica. Nas nossas casas, às vezes a gente não percebe que está repetindo algumas escolhas que não são tão adequadas e que estão deixando a gente mais cansado, agitado, estressado, ansioso. Então, o fato de tu organizar mais o teu espaço, né, deixar menos bagunça, isso já deixa o teu cérebro um pouco mais livre. Não quer dizer que é para tua casa ser igual a uma loja de móveis, né, intocável, mas o mínimo de organização, isso gera menos estresse na hora que tu vai procurar um documento, por exemplo, ou escolher uma roupa para ir trabalhar. As cores que a gente utiliza nos nossos ambientes também influenciam tudo isso. Claro, isso é de acordo com o gosto pessoal de cada um. Algumas pessoas são mais neutras, outras gostam de espaços mais coloridos, mas às vezes tu colocar um pouquinho de cor na tua casa, nem que seja na decoração, em algum detalhe, já vai trazer um pouco de diferença. Mas o oposto também acontece, então se tu tem o excesso de cores, né, muita informação, às vezes pode influenciar no teu bem-estar e tu ficar um pouco mais cansada. A iluminação artificial, ela não pode ser em excesso também, então luzes muito brancas deixam a gente muito estimulado, né? Então, de noite, principalmente, isso não é interessante, porque a gente teria que estar se preparando para dormir. Pense como está a tua casa, veja como está a decoração, as cores, e reflita qual é o teu estilo pessoal, aquilo que tu gosta, e veja se tu está se sentindo cansado, ansioso, se às vezes não é falta de organização, excesso de cores, excesso de bagunça, que pode estar prejudicando o teu bem-estar. É isso, lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até!